É porque, assim, a instituição ela tem um nível, digamos assim, nacional e tem um nível mais local, né. Como a nível municipal, do nosso município, digamos, a situação apresenta bons dados, bons resultados, né, a lei municipal permite, né, está permitindo o retorno, né, dentre algumas especificações, né. Então, a faculdade pode permitir, eh, o retorno, né, ela pode escolher, mas tudo isso depende de articular também aqui da região, né, com, digamos, a instituição como um todo, né. Então isso é um pouco complexo, tá. O que era do semestre passado era o quê? Eh, Teve uma época que foi liberado algumas restrições, né. Mesmo que, eh, retorne ao campus, né, os alunos que optassem por ficar em casa, por algum motivo de grupo de risco, etcétera, teriam essa opção, né. Então eles deveriam receber as aulas, online. Só que, né, isso era quando, digamos, não estava num quadro muito positivo aqui para o nosso município. No momento, né, os dados melhoraram, né, já é uma outra situação. Então, na prática eu não sei se vai manter, desse modo, mas se, como a Emily falou, se já foi combinado, provavelmente é algo que já é previsto de continuar, né. Eu acredito até por questões de organização, todo mundo, né, se adaptou, etcétera, realmente, eh, seria mais viável continuar desse modo até o final do semestre, daí semestre que vem todo mundo se reorganiza, todo mundo se programa. Até que essa era a programação. Só que ontem, foi no dia de ontem mesmo, saiu uma pesquisa e alguns dados que a gente tinha que enviar, algumas coisas assim, né, relacionados ao retorno, né. Então me pareceu que seria uma possibilidade, né. Então eu esperei um pouquinho mais nesse aspecto. Mas como a Emily já falou que, né, se for a situação que já foi combinado e tem essa opção de ficar em casa, muito difícil de, eh será muito difícil da gente retornar então, né, porque não vai ser possível, digamos, gravar as aulas, acho que lá no campus, não sei. Então se for dessa forma a gente já vai seguir nesse caminho, beleza? No online até o final do semestre. Sendo dessa forma, eh, como que a gente vai proceder, né? Hoje a gente vai dar uma introdução mais básica no programa. Acredito que a maioria aqui, né, já está no acho que a turma é do quarto semestre aqui, mas, acho que nem todo mundo está no quarto. A maioria já mexeu, acho que não vai ter dificuldade, não vai ter problemas, né. Eh, e aí vai tocar a disciplina tranquilo. Como que funcionarão então as nossas avaliações? Como eu não sei, não consigo avaliar todo mundo, né, se vocês têm um computador bom, se não tem, se tem computador ou não tem, né, nós vamos seguir por avaliações teóricas, tá. Então, o objetivo, vocês vão lá, vão realizar o teste e lá vai sair uma nota. Não acredito que seja a melhor opção, né, se fosse na disciplina presencial, iria ser 100% em forma de trabalhos. Então, executaríamos uma etapa, vocês entregariam os arquivos e aquele arquivo seria avaliado. E assim iria até o final do semestre, tá certo? Mas, né, para isso a gente teria que contar com um laboratório, devido a gente não saber qual que é a condição, de todo mundo e entender essa situação. Então a gente tem que tentar abordar de uma maneira mais genérica, né, e mais teórica, para que a pessoa realmente conheça o software, né, eh, e consiga aprender, digamos, à distância, tá. Uma outra dificuldade que a gente, teve é que, para a gente fazer aula ao vivo, acaba ficando um pouco complexo de o quê? Ter que minimizar a aula, abrir o programa, executar, minimizar a aula, abrir o programa, executar. Dessa forma, o que que eu vou tentar trazer para esse semestre, tá? Por que tentar? Porque a gente vai
ajustando, entendendo melhor a necessidade, se está ficando bom, se não está ficando, tá? Até chegar num resultado melhor, né? Como tudo é muito novo. Então, de início, eu vou executando os comandos, explicando o que serve, o que funciona cada etapa. E vocês depois podem repetir, rever essa aula e executar em casa, né? Não necessariamente ter que aguardar todo mundo executar o programa, mas tudo de uma forma bem genérica, né? Porque não tem como a gente estar auxiliando ali caso a caso, tá bom? Mas a gente vai ter o grupo lá também para ajudar vocês. Deixa eu abrir aqui então. A apresentação já está aparecendo aí? Sim. Vamos lá então. Bom, a metodologia adotada, né, seria então o nosso projetor multimídia, que vai ser, no caso aqui, a nossa tela. Teríamos que ter o laboratório, resolução de exercícios, web aula e apostila, tá? Só um detalhe. Nossa disciplina, como ela é 100% prática, houveram algumas orientações de aguardar o retorno ao campus, né? Então, na prática, talvez teria que aguardar a liberação realmente do laboratório para todo mundo voltar para lá e só assim, só nesse momento executar. Eu andei então conversando com a coordenação, né, e vim adiantando, tá? Mesmo que essa aula possa se perder, enfim, eu vou tentar levar dessa maneira para que a gente não acumule lá na frente conteúdo, tá certo? Mas pode talvez haver algumas mudanças aí durante a disciplina. Então a gente vai trabalhar com resolução de exercícios, web aula e apostila, tá? Quais são os tópicos da disciplina? Na unidade 1, a gente vai trabalhar então a interface, configurações básicas, né, o programa, entender quais são as funções, os comandos, o que eles fazem, tá? Algo bem simples. Já a unidade 2, a gente vai já começar a desenhar, modelar alguns elementos, criar blocos, grupos, tentar editar, né, formar uma biblioteca. Na unidade 3, a gente vai começar já a aplicar os materiais, as texturas, as pranchas, né, já para apresentação. E na 4, renderização, iluminação e pós-produção de imagem, tá? Já na unidade 4, vai ficando um pouco mais difícil na questão de máquina, tá? E também de licença. Eu não sei como é que vai funcionar a licença do renderizador aí para vocês terem um acesso, né, e conseguirem estar praticando isso dentro das aulas. Talvez seja esse até um dos motivos que a orientação era então o retorno das aulas, tá? Mas vamos seguindo. Aqui a gente já tem então o nosso cronograma. Então, no dia 25, que é hoje, a gente vai entender então a interface do programa, tá? Semana que vem, no dia 1º de setembro, as configurações, no dia 8, as operações básicas, até o dia que terá a nossa avaliação oficial 1, que será no dia 6 de outubro. Caso online, será uma avaliação objetiva, com 10 questões. Depois, no dia 13, a gente tem uma semana ali de palestras. E depois dessa semana de palestras, a gente volta ali a trabalhar a unidade 3, tá? E unidade 4, até a avaliação oficial 2. Esse arquivo em PDF já se encontra no nosso grupo do Telegram. O que a gente... Professor, qual que é o link desse grupo do Telegram? Eu não estou no grupo do Telegram. Não, o grupo... Acho que todo mundo vai entrar agora, não tem ninguém. Só tá eu lá agora no momento, tá? O que é o grupo do Telegram? O grupo do Telegram tá nesse link aí na tela, acho que todo mundo conseguiu aparecer, tá? Ele é um aplicativo que tem para iPhone, Android, tem para o seu computador, tem para vários sistemas, tá? Então ele consegue ser bem versátil nesse aspecto. Uma vantagem do Telegram é que tudo que a gente conversa e posta lá não se perde. Então, por exemplo, eu já deixei postado esses arquivos, como aqui na nossa imagem já está aparecendo, ó. Deixa eu pegar aqui um... Olha só, já está o livro, o link e o cronograma em PDF. Então, mesmo que você entre algum aluno depois, ou você entre depois que foi postado algum arquivo, alguma coisa, vai ficar salvo lá, tá? É só digitar esse link aqui em algum navegador aí do seu celular
e entrar no grupo, tá? Qualquer dificuldade pode falar comigo. E lá, né, dentro do grupo do Telegram, a gente tem algumas funcionalidades, como, por exemplo, a gente pode criar algumas enquetes. Então, às vezes, durante a disciplina, a gente pode... eu posso iniciar uma votação. Vocês preferem trabalhar dessa forma ou dessa? E aí a gente vai entendendo qual que é a melhor necessidade e por qual caminho a gente deve seguir, tá certo? Além qual que disso... é o nome, professor? Se não for pelo link. Não, eu tenho um aplicativo do Telegram, o nome do grupo. O nome do grupo tá aqui, ó, SketchUp Informática 2. Tá vendo aí? Sim, mas qualquer coisa já tô achando aqui. Achou? Dá pra... Acho que sim. Peraí. SketchUp. SketchUp o quê? Informática 2, né? Traço Informática 2. Dá pra entrar sem? Eu acho que tá liberado. Não sei se... E vocês também, tá? Quem entrar pode enviar o link pro colega. É bem aberto, tá? Não consegui, mas eu vou entrar pelo... Qualquer coisa, sem que já printar a tela e me mandando mensagem, tá? Além disso, lá do grupo do Telegram, deixa eu só arrumar tirar a câmera aqui. Aqui, ó, vocês podem mandar mensagem no meu Telegram, no @MuriloMagedans, tá? O meu nome, né? @Murilo_Magedans. Pode mandar uma mensagem que eu adiciono também ao grupo. Se você faz mais de uma disciplina comigo, as outras disciplinas também serão dessa forma, tá certo? Então, lá, links, tudo que a gente puder tratar, vou estar postando diretamente lá, tá? E também dúvidas, algumas questões, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo Telegram, tá? Pode mandar uma mensagem individual e a gente pode resolver lá cada caso separadamente, tá? Às vezes por questão de... às vezes alguma questão que não cabe ao grupo. Deixa eu já adicionar aqui. Deixa eu adicionar a Júlia. A Júlia já me disse se está dando certo, se apareceu os arquivos. Eu não consegui achar. Adicionei quem que não conseguiu? Deixa eu ver. Rafaela. Digita o meu nome, esse daqui, ó. @ igual tá aqui. Já estão aparecendo os arquivos, já. Tá aparecendo os arquivos. A Emily apareceu aqui também. Sim. Certo. No próprio Telegram eu procuro, né? Isso. Deixa eu ver. Você pode digitar esse link aqui pergunta. também. Pode falar. Vai ser abordado o sketch layout ou só o sketch? Vou tentar trazer o layout. Não sei se a gente vai conseguir aprofundar muito, tá? Mas na hora de pranchar, a gente vai tentar abordar o máximo possível. Oi. Você sabe dizer se tem como fazer essa matéria interativa? Como assim? Interativa, pelo portal. Na verdade, você quer dizer DIBs, disciplinas interativas blended? Mas no caso seria 100% interativa. Acho que não tem como, né? Não, eu acho que não. Na verdade, essa ela é 100%... Você diz só fazer pelo portal a disciplina, né? Isso. Aquelas que você tem no portal. Uhum. Não, acredito que ela não vai ter, até porque essa é 100% prática, né? Entra naquilo lá que eu falei com vocês de... Até a orientação era aguardar o retorno aí das atividades normalmente, para a gente poder trabalhar. Mas beleza. Tá bom, então. Professor, dá para mandar o link pela Gabriela? Para ela me mandar, porque eu não tô em nenhum grupo da turma da noite. Tá. Qualquer dúvida que a gente estiver vendo essa aula depois, também é só digitar aquele link ali que tá grupo do Telegram no navegador. Tem lá no... Vou postar esse PDF no Ava, também é só copiar e colar no navegador, caso a Gabriela não mande hoje ainda e queira entrar, tá certo? E lá a gente... Pior qualquer que dúvida... nem acesso ao Ava eu tenho. Não tem? Então vai ter que copiar esse link aqui, ó. Igual tá aqui, letra por letra, até
Se ela não enviar hoje, mas eu acho que até amanhã ela envia, tá? Tá. O que é esse outro link aqui, pessoal? Esse abre aí, tá? O que ele é? É um link que eu criei para vocês poderem dar sugestões e também avaliarem a disciplina. Deixa eu só adicionar aqui também mais um. Certo. Quem quiser também compartilhar os links nos grupos de vocês aí, se vocês já tiverem da sala, enfim. Depois eu vou adicionando o resto. O que é esse link aqui do Abre Aí? Pelo Abre Aí, né, deixa eu abrir aqui um navegador. Pelo Abre Aí, vocês vão ter um formulário lá. Então, nesse formulário, vocês podem dar um feedback, né, avaliação e sugestões. Então, aqui você vai escolher qual que é a disciplina que vocês estão fazendo. Tem que arrumar aqui, é 2020/2. Mas você vai escolher, eu faço, né, SketchUp. Você pode comentar sobre alguma aula específica. A aula podia ter tratado de tal forma, podia ter abordado tal assunto, a gente sentiu falta, a gente tinha expectativa de trabalhar tal tema e não foi dado. Que às vezes, se for durante o semestre, né, eu sempre estou olhando, dá tempo até da gente tentar recuperar isso daí, né, que às vezes passa sem a gente saber que era uma expectativa de vocês, né. Aspectos negativos vocês podem contribuir. Vamos falar do aspecto online. Está muito rápido, está muito devagar. O áudio, não sei, né? E aí, quem quiser deixar uma sugestão pode dar também. Também algum ponto da aula, vocês podem dar a avaliação de vocês, né? E aqui também um nível que você pode classificar, tá certo? Depois é só enviar e eu vou acessando as respostas. Todas as respostas são anônimas, então vocês não são identificados, tá? Quem está escrevendo. E assim eu consigo avaliar a disciplina, como é que ela está decorrendo, né? E também ir melhorando. A gente tem, claro que às vezes não dá para a gente mudar no decorrer, tá? Mas às vezes a gente sempre tenta recuperar, né? Se tiver alguma questão. Todo mundo está entrando aqui no grupo, certo? Beleza. Deixa eu só... Terminando a aula, eu já envio para a Gabriela o link para ela postar lá para quem quiser entrar, tá certo? Pessoal, em relação às chamadas, eu não sei como é que elas vão ser computadas esse semestre. Talvez serão computadas aí, né, diretamente pelo acesso de vocês aí já no AVA, tá? Eu acho que é assim que vai ser computado as presenças, tá certo? Ok. No aspecto geral também, acontece muitas vezes, nem todo mundo consegue assistir e assiste depois, né? E também, da minha parte, tudo certo. Conseguindo... Cada um tem a sua peculiaridade, né? Então, cada um consegue lidar com jeito. Vocês falaram, eu já mexo, eu já mexi, já tenho conhecimento. Então, não tem por que exigir que vocês acompanhem as aulas como quem nunca aprendeu, quem nunca mexeu, né? Cada um tem a sua necessidade. Então, todo mundo aqui, né, sabe dos seus pontos fortes e fracos e no que precisa, tá certo? Vamos lá. Bom, Professor, pode falar. é só uma dúvida rápida. O objetivo vai ser a gente, no final, criar uma maquete. Esse é o objetivo, então, dessa... Então, um 3D, alguma coisa assim? igual eu expliquei, se fosse na prática, com certeza o objetivo seria esse. Certo. Eu não sei, a gente vai tentar trazer essa maquete, né? Eu vou tentar trazer ela uma maquete padrão, bem mais simples, bem mais básica. Como eu não estou tendo contato direto com vocês, eu não consigo, digamos, durante a aula, estar ali ajudando. Eu não sei o nível de SketchUp de cada um, né? Então fica complicado de nivelar isso, Não, né? tranquilo. Então o que a gente vai tentar? Tentar
vou passar uma maquete mais básica, tá certo? E aí todo mundo vai ter que repetir ela da mesma, digamos, do mesmo modo, tá? Talvez não vai dar pra gente explorar tanto mais pra frente. E mesmo assim, não tem como eu cobrar a entrega dessa maquete porque a gente está à distância, né? Então o certo é o quê? É todo mundo ter acesso a um laboratório. Como eu não sei se todo mundo tem o acesso ao laboratório, não tem como eu exigir de todo mundo isso, né? Igual na nossa turma de AutoCAD semestre passado, a gente tinha lá, a gente teve alguns problemas assim, né? Você mesmo lembra? Sim. Então era complicado de lidar com essa situação e acaba sendo injusto então com alguns alunos. Então para tentar ser justo com todo mundo, a gente tem que tratar de uma forma mais básica. Porém, Professor, eu sempre dou a liberdade de quem quiser avançar, quem quiser fazer mais, fazer diferente, não tem problema, eu vou avaliar igual. Além do que vai ser passado aqui, se tiver dúvidas, quiser questionar, quiser buscar, manda no Telegram que eu busco resolver a sua dúvida, não tem problema nenhum, tá? Só que a gente vai seguir uma base. eu não tinha máquina, né? Comprei agora, chega, acredito, mês que vem, meio do mês que vem. Então, eu não tenho base nenhuma do Sketch. Certo. Eu nunca nem mexi, assim. Então, vamos dizer que eu estou bem leiga, né? Mas, de qualquer forma, terá que fazer essa maquete? Como que a gente pode fazer? Então, a maquete, como é que eu adoto? Né? Como é que a gente adotou, na verdade, semestre passado? Ela não vai ser obrigatória, tá? Para compor a nota de vocês, sendo assim a disciplina à distância, deixa eu ver se está aparecendo só a minha tela? Como é que funciona? Para compor a disciplina à distância, todas as avaliações, então, serão avaliações teóricas, né? Infelizmente, mesmo sendo uma matéria prática, a gente vai ter que seguir desse modo, sendo, então, vai ter que avaliar vocês dessa forma, né? Não tem, acredito que outro modo, principalmente por essas questões que você acabou de dizer, né? O seu computador chega daqui a uns tempos, né? Às vezes tem aluno que não chega, às vezes tem aluno que tem colega que às vezes o computador não vai suportar um projeto muito complexo, né? Principalmente a hora que começa a inserir ali um paisagismo, né, elementos que tem mais curva, começa a dar uma travada, vai ficando mais pesado. Então a gente não pode impossibilitar ninguém de trabalhar dessa forma, né? Por isso que o laboratório é o ambiente ideal, porque todo mundo está com a mesma máquina, todo mundo, a gente sabe até onde vai, até onde pode chegar, então acaba nivelando melhor. Ela não está sendo barata hoje, né, professor? Eu pesquisei bastante os valores, não é de fácil acesso, assim, podemos dizer, né? Sim. Então, aí nesses casos, poxa, eu tô com uma máquina melhor, tenho um equipamento melhor, eu já mexo há mais tempo, eu quero explorar mais do software. Não tem problema nenhum, tá? Eu vou passar um básico, mas caso alguém queira seguir um outro modelo de projeto, professor, eu fiz tal projeto em AutoCAD, eu queria fazer ele no SketchUp. Beleza, pode seguir, tá? Pelos procedimentos que a gente vai seguir e trabalhar, dá para tentar fazer ele no SketchUp tranquilamente, né? Reproduzir ele em outro software, tá? Daí, E como é que vai funcionar? projetos são feitos direto no Sketch, no caso. Não precisa passar tipo do AutoCAD para o Sketch. É tudo feito diretamente no Sketch. Dá para fazer diretamente no Sketch, né? Mas basicamente, dependendo do que vocês têm, né, de hábito, né? Acredito que o procedimento geral, né, é o quê? Você tem lá a planta baixa no AutoCAD, todos os detalhamentos, tudo certinho, cota, projeto executivo, e a partir da planta baixa do AutoCAD você inicia a modelagem no Sketch, né? Esse é o procedimento básico. Porém, nada te impede de começar já a fazer o projeto diretamente. Lá dentro do Sketch vai ter então as opções de fazer as linhas, enfim. Isso não é uma regra, tá? É simplesmente utilizar o AutoCAD às vezes por questão de agilidade. Então você puxa lá a planta baixa do AutoCAD e aí você tem já todos os pontos, digamos assim, orientados para você seguir ali as suas paredes, onde você tem que colocar algum elemento, né? Fazer a sua planta layout.
Então ali já está tudo organizado para você fazer. Então, às vezes, puxar do AutoCAD é mais prático do que você consultar o AutoCAD e tentar reproduzir lá dentro do Sketch, né? Principalmente questão de medida, né? Tem que ficar digitando. Então, né, é uma prática aí mais comum, mas nada te impede de começar do zero ali dentro do SketchUp, tá? Questão da entrega dessa maquete, tá? Eu ainda vou escolher uma planta baixa para a gente seguir, tá? Já adianto então que vai ser uma planta baixa mais básica, né? Tanto então por nível computacional como por prática de cada um. E quando que será entregue essa maquete? Como é que a gente fez semestre passado? Então, ao final da disciplina, né, quem entregar a maquete terá uma bonificação, tá? Então, não será uma nota obrigatória. Como é que isso funciona? Então, a prova oficial 2 vale lá 4.000 pontos, certo? Caso você, por exemplo, tirei 1.000, não era o suficiente para passar, né? Mas você entregou uma boa maquete, né, entregou um projeto bem feito, você ganha como bônus, né, uma pontuação. Essa pontuação a gente ainda vai definir mais para frente, tá? Semestre passado em AutoCAD, se eu não me engano, acho que foram 2.000 pontos. Então, se você tirasse 1.000 e tirasse 2.000 no projeto, você ficaria então com 3.000. Se você tirou 3.500 e tirou 2.000 no projeto, você ficaria com 4.000, que era a nota máxima, tá? Então, seria mais uma bonificação para quem fizer, mas não necessariamente uma exigência, né? Quem quiser acompanhar e ver o conteúdo teórico, né? Dá para lidar com a disciplina tranquilamente, tá? Não é o ideal porque acho que perde muito em questão de aprendizado e prática mesmo do software. Bom, deixa eu colocar aqui só o início da aula 1. Bom, acho que como todo mundo já entende mais, já conhece aí um pouquinho do funcionamento do nosso material, eu sempre busco seguir ele como uma base, tá? Ele traz as unidades, ele traz ali situações, problemas, né? Então ele tenta trazer situações que representem a realidade e desafiem vocês como alunos a lidar com aquele problema, né? Na unidade 1, num contexto geral, o que ela vai tratar então? Ela vai tratar sobre as configurações, a interface, os comandos, o que significa cada ícone lá dentro. Então a gente vai realmente ali na parte de conhecer, né, uma parte, digamos assim, um modo mais criativo. Vamos só rabiscar lá dentro, entender como é que funciona, para daí a gente se preparar para começar a desenvolver alguma coisa mais avançada, certo? Então, na seção 1.1, a gente vai conhecer ali a interface, né? Vou apresentar algumas ferramentas a vocês, tá? Vamos começar ali, então, na tela de boas-vindas, tá? Eu vou abrir aqui, então, o SketchUp. Agora, nessa parte, igual eu falei, fica um pouco complexo por a gente não ter você ter que minimizar, ou às vezes ter que dividir a tela no meio, acaba ficando um pouco ruim de acompanhar. Mas eu vou explicando. Qualquer questão pode me questionar. Quem quiser também, depois, como está sendo gravado, eu acredito que eu vou postar, tá? E aí eu coloco o link lá no grupo dessa aula, tá? Lá pelo YouTube mesmo. Vocês podem, então, depois acessar aos poucos, né? Aí pausa o vídeo, vai lá e executa, né? E vamos dessa forma. Deixa eu abrir meu SketchUp.
Bom, então, quando você abre o SketchUp, né, essa então vai ser a tela inicial aí de projeto. Como que a gente pode começar, tá? Eu sempre indico começar em arquitetura e metros, tá? Por que metros? Metros são a... Espera aí que eu acho que sumiu da tela de vocês. Tá preto aí, né? Sim, tá tudo escuro. Sim. Deixa eu mudar aqui então. Ok, agora funcionou. Funcionou? Sim. Vamos lá. Então, essa, tá? O básico do SketchUp. Acredito que vocês não terão esses ícones aqui, esses comandos já aparecendo aí. Mas conforme a gente for indo para frente, a gente vai colocando mais alguns comandos, algumas coisinhas para a gente ir aprendendo, certo? O que a gente começa aqui, o que o nosso material traz como indicação para a gente seguir? Primeiro de tudo, criação de um template, tá? O que seria um template? Seria algumas configurações básicas do modelo, né? Que a gente, então, segue. Então, fiz um projeto, gostei do estilo, gostei de algumas coisas, algumas configurações que eu sigo. Então, eu quero, toda vez que eu começar esse projeto, esteja daquele modo. Como que a gente pode fazer isso? A gente vem, então, né, fiz essas configurações, enfim, terminei meu projeto, tá bonitinho. Eu quero que seja uma base para mim começar os próximos, né, que já tá tudo organizado, tudo certinho. Você vem, então, em arquivo, salvar como modelo e coloca, né? Modelo meu, modelo X, tá? Você pode escrever, né? Você coloca para que ele serve. Às vezes você tem um modelo de arquitetura, às vezes você pode ter um modelo de paisagismo, enfim, cada um com as suas ferramentas, o que você vai fazer. Você pode criar essa descrição e salvar, tá? Onde que vai estar aparecendo então esses modelos? Sempre quando você iniciar o SketchUp, que é onde? Você pode também vir aqui em ajuda e vir aqui, ó, bem-vindo ao SketchUp, tá? Então na tela inicial tá aqui, ó, modelo X, tá? Ele já vai aparecer e você pode começar sempre um novo projeto com o seu modelo, tá? Aqui no SketchUp, a primeira imagem que nós temos, tá, é esse ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho 3D. Então aqui nós temos os eixos X, Y e Z, tá, que a gente vai trabalhar com os nossos modelos. Aqui a gente já tem um elemento 2D, tá, dentro do nosso SketchUp, nosso personagem. E já ensinando um comando, eu quero colocar aqui ainda na nossa tela um teclado. Eu acabei formatando o meu computador agora e não reinstalei, mas para aparecer o que eu estou apertando, né? O que eu estou executando durante as aulas. Mas para fazer esse giro aqui já dentro do SketchUp, tá? Que é o comando orbitar, vocês também podem clicar nesse comando aqui, ó, orbitar, e com o botão esquerdo do mouse, tá certo? Deixa eu ativar minha câmera aqui. Então, com o botão normal, que você clica do mouse mesmo, tá? Você pode então orbitar aqui dentro do programa, certo? Como é que você pode fazer isso de uma maneira mais prática? Você pode simplesmente clicar para dentro aqui no scroll. Scroll é o quê? É a rodinha do mouse. Então você clica, olha só, olha lá, já puxou o comando orbitar. Então você clica nela e arrasta o seu mouse e você consegue orbitar, né, dentro do seu ambiente 3D. E como é que eu dou essa arrastada aqui? Né? Como é que eu puxo para um lado, para o outro, tá? Este comando ele é chamado de pan, que é a panorâmica. Você pode clicar nele, que é essa mãozinha, e arrastando, tá? Aqui você só vai movimentar. Qual que é o atalho dele? Quando você pode ter ele como atalho quando você clica no scroll e no clique do lado esquerdo ao mesmo tempo, né? Então, você clicando nesses dois botões, você consegue então ter essa panorâmica, você consegue navegar aqui dentro do seu projeto.
certo? Aqui nós temos também o comando de zoom, né? Como é que eu posso dar um zoom? Com a rodinha, você pode ir para frente, ele dá o zoom, para trás ele tira, ou um modelo centralizado que ele, né, dá uma ampliada no seu modelo, tá? E se por acaso você se perder no meio do SketchUp, tá longe, né, virou, você pode clicar no scroll 2 vezes, tá? Que ele vai dar um zoom extents aí, ele vai tentar centralizar o projeto de vocês. Então, a gente já viu aqui alguns comandos de navegação, que é o orbitar, que é o scroll do mouse, o pan, que é a panorâmica, serve para a gente navegar também, e o zoom, né, que a gente pode dar o zoom, tá? Você também pode fazer com a rodinha do mouse. Um comando também muito importante é o quê? É o selecionar, que ele é simplesmente o mouse, tá? Então, com o mouse você pode selecionar os elementos, né? Aqui dentro do SketchUp também é a mesma coisa do AutoCAD para quem já mexeu, né? Se você selecionar um elemento da direita para a esquerda, serão linhas tracejadas. O que isso significa? Significa que, ao você encostar em qualquer elemento, ele seleciona o elemento como um todo. Já da direita para a esquerda, né, você precisa selecionar o elemento completamente para que ele possa ser selecionado. Como é que isso, né, se dá na prática, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui, então. Deixa eu pegar aqui as linhas. Deixa eu desenhar qualquer elemento aqui. Tá. Então, por exemplo, eu tenho essas linhas aqui, tá? Deixa eu esticar aqui mais um pouco. Então, se eu seleciono da direita para a esquerda, olha só, eu só trisquei na linha, ele já pegou, né, no caso aqui, um plano, né, e ambas as linhas. Só que se eu faço isso da direita para a esquerda, ele não seleciona nada. Por quê? Porque eu não selecionei nenhuma parte como um todo, né? O que seriam essas partes? Olha lá, agora eu peguei o quê? Essa linha, né? A linha é uma parte, pode ser considerada como um elemento, né? Aqui a gente tem uma face, aqui a gente tem uma outra linha, aqui uma outra face. Então, para mim selecionar ela e trabalhar com ela, eu tenho que pegar ela como um todo, tá vendo? Aqui eu peguei as linhas, né? E as faces, tá? Voltando também, já no elemento de criação que a gente acabou de usar. A gente tem um lápis. Então, com um lápis a gente pode criar o quê? Linhas, né? A gente pode fazer os desenhos, tá? Observando que com o lápis, tá vendo que ele ficou da cor verde? Ou seja, ele está atuando aqui no eixo verde. Então, ele vai estar sempre ali paralelo ao eixo X. Se eu vir nesse sentido, ele ficar vermelho, é porque ele está sempre paralelo ao eixo vermelho. Então, isso garante o quê? Garante que nesse trecho aqui está sendo o quê? Formado um ângulo de 90 graus, que essas linhas estejam ortogonais, certo? Então, auxilia muito, né, sempre observar. Se ficar azul, quer dizer que a minha linha está o quê? Está no sentido do eixo azul, está o quê? Subindo, olha só. Então, eu vou para o lado na linha verde, tá? Eu posso vir aqui nessa extremidade e tentar puxar uma referência. Pronto, fechei. Já criei um plano, né? Simplesmente com lápis, tá? Os comandos em si do SketchUp, eles são bem simples, tá? O que vai mudar muito no seu projeto vai ser o nível de detalhe. Então, o que você vai representar, como você vai representar, né? E vai desenvolver o seu projeto como um todo e depois lá na frente a questão da renderização, tá? Então, a gente tem a ferramenta de criação de linhas. Além do lápis, a gente pode ter também, não é tão usado, o desenho à mão livre, tá? Aqui você pode também fazer linhas, né, do jeito que você quiser e desenhar, tá? Lembrando que, para ele formar um plano SketchUp, essas linhas, então, têm que ter um regime fechado. Olha só, assim eles não... ficou muito próximo. Assim ela não fecha, mas se eu passar aqui, tá vendo que criou dois planos? O que a gente pode fazer também? Um comando. Não gostei dessas linhas, quero excluir, né? Como é que a gente faz para fazer uma exclusão? Eu clico na linha, né? Normalmente com o botão esquerdo do mouse, com a ferramenta de selecionar, vou dar um delete, pronto, ela sumiu, tá? Aqui, o que aconteceu? Sempre que vai
for ter um vértice, uma quebra, tá? Nessas intersecções, o SketchUp ele vai quebrar essa linha. Por mais que você desenhe ela como um todo, ele vai fazer essa quebra. E aí, você pode então vir e apagar esses elementos. Deixa eu só... Aqui, por exemplo, se eu apagar essa linha, tá? Que eu criei aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho dois planos, certo? Se eu apago essa linha, né, o SketchUp vai e cria um plano único, né? Então isso também pode ser muito utilizado, porque dependendo da situação, você vai estar criando aqui formas que você simplesmente tira uma linha e consegue então unir elas, né? Tá vendo que ele já uniu aquelas linhas, né? Que a gente já tem um plano definido, tudo certinho. Você também pode selecionar como um todo, tudo, e ir deletando, olha só. E nesse caso aqui, como é que a gente pode utilizar a ferramenta de seleção? Deixa eu pegar aqui o lápis de novo, né? Olha aqui. Digamos que eu queira deletar só esse trecho aqui, só essa parte. Então eu venho, né? Você pode ou deletar o plano, tá? Vai ficar as linhas, né? Você pode posicionar melhor aqui a sua câmera para selecionar só essas linhas, certo? Olha só, é um caso, tá? Claro que bem simples. Ou você pode pegar aqui, né? Como um todo aqui o plano e deletar, tá? Vai faltar uma linha ali, você pode então concluir e ter aquele plano. Então também saber trabalhar com o modo de seleção é muito importante aí para poder lidar com as formas que você vai trabalhar dentro do SketchUp. Como um todo, aqui nessa região superior aqui, são as barras de ferramentas. Você também pode movimentar elas e colocar em outro local, como aqui na lateral, tá? Ou no outro lateral, é só clicar. Ela tem alguns pontinhos, tá vendo? Ó? Quando você chegar perto, ele dá essa cruz de mover, né? Você pode mover ela aqui dentro, também como pode deixar ela flutuante aqui no seu ambiente. Por padrão, vai vir aqui em cima, tá? Cada um tem o seu, digamos, o seu workspace, né? Então isso também vai sendo salvo lá no seu template. Aqui, deixa eu ver se consigo... Meu Windows não está minimizando, deixa eu ver aqui. Para ocultar essa barra de tarefa. Vou deixar assim. Aqui embaixo a gente tem sempre o quê? Uma barra de status, tá? Então, sempre que você selecionar algum grupo, algum objeto, né? Ele vai exibir informações, tá? Por exemplo, se eu pegar um lápis, ele vai dar uma dica ali, ó. Clique, né? Selecione o ponto inicial. Selecionei. Selecione o ponto final ou, né? Digite um valor. Então, digamos que eu queira criar uma linha aí de 20 metros. Vai estar aqui em comprimento, aqui, ó, tá vendo? Ó? Comprimento. Eu travei a direção, o que? No eixo verde, no eixo vermelho. Então, para onde eu travar, vai ser para onde que aquela linha vai crescer, tá? Que ela vai ser criada. Então, eu posso colocar aqui 10 o que? 10 metros. Que foi lá no início, lembra que foi aqui, ó, no início do SketchUp? A gente tinha aqui, então, metros. Então, nosso template já está em metros, né? Aqui foi uma linha errada. Sempre quando fizer alguma coisa errada, pode dar o quê? Um Ctrl Z, que ele volta, e você pode continuar. Então aqui foi 10 metros. Eu quero fazer aqui 5 metros na direção do eixo vermelho. Né? Vem aqui no eixo verde, tá? Travando aqui com... Pronto, ficou ortogonal, né? Criei aqui, deleta esse trecho. Criei aqui mais um plano. Ok? Aqui, então, na nossa barra de ferramentas, nós temos também a ferramenta borracha, tá? Então, com ela, você pode ir apagando também, tá? As linhas, tá? Alguns pontos, dependendo da situação do seu projeto, de modo mais, tá? Se eu, por exemplo, aqui, ó, eu cliquei e segurei o clique, não soltei com a borracha, e venho passando em tudo, ó, tá vendo? Ele vai ficando selecionando tudo que vai ser apagado. Pronto, eu soltei, ele apagou. Tá? Então, a ferramenta borracha, em vez da gente pegar e fazer o quê? E em vez
às vezes você tem uma superfície que ela vai estar muito dividida, tá? Por quê? Digamos que dentro do SketchUp não existem curvas, tá? São sempre planos. Então, se você for ter um círculo, por exemplo, na verdade ele não é um círculo, na verdade ele é um polígono, só que com muitos lados, tá certo? E aí, às vezes vão gerar muitas subdivisões, tá? Isso aqui pode pesar muito o seu arquivo, pode tornar o seu projeto mais pesado. Depende muito do nível de suavização que você vai ter da sua superfície. Quanto mais pontos, mais arestas, mais pesado vai ficar o projeto, né? Mais suavizado fica. Porém, você precisa de ter uma máquina melhor para poder trabalhar com isso, tá? Mas digamos esse plano aqui que tem várias divisões, eu não quero ela, eu quero só o quadrado. Então, pega a borracha, né? Seleciona tudo e pronto. Uma maneira mais prática de limpar, em vez de, né, a gente ter que vir linha por linha, clicar, deletar, ah lá. Às vezes você erra, né? Você pega o plano, né? Ou se você for selecionar desse modo, você pega os dois planos, aqui você não pega a linha inteira. Então a borracha acaba sendo mais prático, tá? Nesses casos. Aqui nós podemos criar arcos, né? Ou seja, curvas. Seria a ferramenta do lápis, tá? Só que para criação de arcos. O SketchUp, ele também tem um aspecto aí peculiar. Ele envolve também muito a questão da sua criatividade. Então, ele te proporciona ferramentas básicas aí de desenho, mas que você tem que realmente imaginar ali formas, imaginar situações que você queira representar, né, e tentar trazer aquilo aqui para dentro do programa, né? Às vezes essa ferramenta aqui de arco possa não fazer muito sentido, às vezes aí no início, tá? Mas você, com o passar do tempo, você pode acabar utilizando ela em inúmeras situações, né? Às vezes, por exemplo, você quer fazer aqui, às vezes um canto arredondado, entendeu? Para uma janela, não sei. Você quer fazer um ambiente para uma escada, né? Você vai representar, na verdade, lá uma coluna arquitetônica estilo aqui, claro que ela está redonda, mas estilo grega, romana, né? Cada uma tem a sua, mas é um jeito de você representar, tá? Claro que você depois tem que detalhar tudo isso aqui, mas isso aqui seria um pilar redondo, né? Às vezes você pode optar por utilizar isso, certo? Uma outra só um instantinho. Continuando então aqui. Pessoal, quem quiser, tá? Quem fala assim, professor, já isso aí, o basicão mesmo, eu já sei tudo, tá? Não precisa se preocupar, tá? Quem tiver com dúvidas, né, quiser entender algum aspecto, alguma coisa também, pode interromper a explicação, beleza? Mas quem quiser aí pular essa aula, beleza. Depois vai ficar salvo lá também, vocês podem acessar, certo? Continuando então. Aqui, né, do lado dos arcos, tá? A gente tem algumas ferramentas que são o quê? O círculo, o polígono, o retângulo giratório e o retângulo normal. O retângulo normal, uma maneira mais prática de a gente fazer o quê? Aquele retângulo que eu estava fazendo com o lápis. Então aqui a gente pode, né, criar ele. Observem que aqui a gente tem o quê? As dimensões. Então eu quero um triângulo aí de 10, né? De 10 que ele vai correr ali então na direção da linha verde. Você coloca um ponto vírgula por 2, né? No caso ele correu para a linha vermelha. Então eu criei uma superfície aqui de 10 metros, né, por 2 metros, certo? Uma maneira mais prática. Como você pode criar um círculo.
tá? Acabei de usar ali na coluna. Você pode criar uma forma circular, né? Para que servem essas formas? Elas serão o início da gente criar, né, os modelos 3D, tá vendo? Já eu chego nesse comando aqui que é o extrude, tá? Que é a extrusão. Lembrando que esse objeto aqui vocês podem até excluir, tá? O personagem que vier no SketchUp de vocês. Então elas darão base para a gente poder modelar outros elementos. Temos o polígono, né? Olha só. Então, aqui, né, são algumas maneiras de a gente criar formas, tá bom? Já a gente começa, então, fazer algumas alterações mais avançadas, tá certo? Um detalhe, já vou apresentar para vocês, tá? Aqui é uma bandeja de informações. Então, aqui a gente tem algumas informações da entidade, do elemento, né? A gente pode colocar etiquetas, orientar, né? Ocultar e nós podemos também alterar, né? Esses elementos, tá certo? Então, sempre que tiver alguma configuração, alguma coisa, né? Às vezes os materiais também estarão aqui nessa bandeja padrão, né? Aqui são questão do sombreamento, você pode depois selecionar o horário, a gente vai aprender isso mais para frente. Os estilos que vão ser apresentados no seu projeto, tá? Se você quer um estilo, você pode fazer um estilo de um esboço, por exemplo. Depois vocês poderão aplicar o que? As texturas, tá? Com o balde aqui estarão os materiais, a gente vai também aprender a criar alguns materiais aí, tá certo? Dando continuidade, deixe sempre aqui na entidade, tá vendo aqui? Então ele aparece a área, tá certo? Se você clicar na aresta, nas linhas desse polígono, olha só, ele aparece aqui também alguns dados, ó, o perímetro e o raio desse elemento, e os segmentos, tá? Então, se eu quero fazer, por exemplo, um triângulo, eu coloco 3, né? Se eu quer fazer um losango, 4. Lembra que eu falei que, na verdade, o círculo era um polígono com muitos segmentos? Então, se você começar a aumentar muito isso aqui, ó, olha só, a partir de 50 ele já é um círculo aí praticamente, né, visualmente aqui perfeito, né? Então, o círculo, na verdade, ele nada mais é do que um polígono com muitos segmentos. Quanto mais segmentos, quanto mais curvas no seu modelo, mais pesado ele ficará. Então, já aprendendo a criar essas formas básicas 2D, tá? Formas planas, vamos aprender a criar, então, elementos realmente tridimensionais, tá certo? Deixa eu criar aqui como base, vou pegar aqui, então, já um retângulo, vou clicar nesse canto, vou fazer para cá. Ele uniu com aquele meu elemento oculto, tá? Deixa eu mover para cá. Tá criado o meu retângulo. Então, a gente vai utilizar aqui, então, o comando empurrar, puxar. Mas já para dar uma visão de vocês melhor de como que funciona, vamos ver o comando, tá? Equidistância. O que seria o comando equidistância? Olha só. Quando eu crio num plano, né, ele me dá esse comando, né, que seria basicamente o quê? O offset, né, lá do AutoCAD. Para quem fez AutoCAD, sabe o que é offset. Então, por exemplo, eu cliquei nesse plano, ele me deu o comando de equidistância. Né? O que eu posso fazer com esse comando? Eu posso digitar uma distância. Vou colocar ponto 15, que é um tamanho padrão de parede. Né? Então, ele criou, né, arestas, criou aqui uma subdivisão naquele plano. Né? Por que a gente já fez essa subdivisão? Porque, por exemplo, quando eu for utilizar o comando empurrar, puxar, tá? Que é a extrusão, eu seleciono a parte de fora, olha só, esse plano, e ergo aqui então, olha só, 3 metros, tá certo? Então aqui já começa a gente ter uma ideia da funcionalidade, do uso do software.
Deixa eu puxar para cá a bandeja. O que eu posso fazer também aqui dentro? Selecionando um plano, eu posso utilizar a ferramenta mover, tá? O que acontece? Quando eu movo aqui dentro do SketchUp, o mover acaba que ele atua também, né, como uma ferramenta de extrusão, tá vendo? Ó? Se eu utilizar a extrusão e o mover, eles acabam tendo a mesma funcionalidade, tá? Só que o mover, digamos que eu tenho um pouco mais de liberdade, tá? Eu consigo trabalhar de outras maneiras. Um exemplo, se eu quisesse que aqui fosse... Deixa eu apagar esses elementos. Vou deletar. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar um retângulo. Tá, vou fazer aqui. Se eu quisesse representar, por exemplo, uma calçada, vou fazer uma extrusão aqui um pouco maior. E essa calçada teria que ser o quê? Inclinada, certo? Então eu posso pegar a ferramenta mover e mover só a aresta, tá vendo? Você pode criar aqui então uma rampa, né? Você pode subir ela certinho, criou uma rampa, né? Você colocou ali uma inclinação então, né, em uma calçada. Você pode puxar os pontos, né? Então, o mover, ele já te dá essa funcionalidade, digamos, de mover, criar uma extrusão ou criar uma volumetria, né, no seu elemento, só que de um modo mais... ele te dá mais liberdade de trabalhar, né? Mas ele pode também atuar aí como uma extrusão. Cada caso vai ser um caso. Você consegue, na verdade, a extrusão você consegue puxar elementos mais num sentido, né? Ele trava, então isso acaba facilitando em alguns momentos. Em outros momentos é interessante utilizar, né, o mover, como foi o caso aqui da calçada. Por quê? Porque você, com a calçada, você, olha só, utilizei a extrusão e depois eu movi só a aresta. Porque eu consigo movimentar só uma linha, né, para criar a inclinação. Então, voltando naquilo que eu falei, o SketchUp, na verdade, ele te dá ferramentas básicas. Com isso aqui, você já consegue fazer muita coisa, modelar muita coisa, criar muita coisa, tá? Só que, às vezes, você tem que imaginar situações, igual a calçada aqui, né? Você vai ter que imaginar que se você movimentar essa linha, você pode, né, criar uma calçada, você pode modelar ela, né? Se você empurrar. Se eu quiser diminuir essa calçada, eu empurro para lá. Se eu quiser aumentar ela, eu empurro para cá, né? Então eu posso ir criando uma plataforma, né? Todos esses comandos você tem que ir testando mesmo e conhecendo, né? Você pode colocar uma equidistância aqui, digamos, servir de uma plataforma, depois eu crio mais uma equidistância aqui de 0,15, por exemplo, né? Venho aqui e crio uma extrusão aqui de 3 metros, né? Utilizo a ferramenta aqui do retângulo para criar aqui também. Elas funcionam também nos outros planos, né? Então eu crio aqui mais ou menos a altura, tamanho de uma porta, tá? Posso empurrar para lá essa porta, ou seja, se eu empurrar ela com 0,15 nessa direção, o que ela faz? Ela faz uma abertura, tá? Como eu também posso, talvez não tão prático, deletar esse plano, desenhar aqui por dentro, né, essa minha porta, criar uma outra extrusão, né? Olha lá, fechou um plano, né? Muito mais dificultoso, digamos assim, né? Criar dessa forma. Mas, na prática, nada te impede. É só você entender como é que está funcionando a ferramenta e como que você pode utilizar ela, né? Então aqui, ó, por dentro eu já criei o quê? Um plano, tá? Que eu posso também criar uma extrusão da parede, eu posso depois aumentar. Digamos, essa parede ela era 0,15, eu quero que ela fique 0,20. Eu venho nela, né, e dou uma distância de 0,05, né, 5 centímetros, né, para que ela fique 5 centímetros maior, tá? Uma outra ferramenta é rotacionar. No rotacionar, tá vendo aqui que ela orienta aqui sobre... O que acontece quando ela aparece em azul? Ela está girando sobre o eixo azul, tá? Se ela ficar verde,
o giro é sobre o eixo verde e vermelho sobre o eixo vermelho, né? Então, no azul seria o plano básico, né? Se eu selecionar esse elemento que eu fiz e rotacionar, olha só, eu quero que ele gire no outro sentido. Primeiro eu travo onde que eu quero começar como uma guia, né? E depois eu giro ele, né? Olha lá, vou travar nessa direção. Então, eu consegui girar o meu projeto. Um outro comando que vocês vão utilizar muito, principalmente para detalhar ou criar alguma coisa, é o scale. O que acontece? Deixa eu criar aqui um quadrado, criar uma espécie de um cubo, tá? Então, o scale também pode ser utilizado para modelar. Por quê? Ele te apresenta várias orientações, várias ferramentas para você escalar. Então, ó, você pode escalar. Se você pegar numa aresta, você escala o objeto como um todo, tá? Se você pegar nessa face, você vai escalar ele só numa direção. Então, às vezes, você pode distorcer algum elemento, né? E aí você vai acabar trabalhando aqui em várias situações. A gente vai tentar trazer situações que forcem e apresentem, né, essas situações aqui dentro do nosso projeto, né? Utilizar as ferramentas, né? Trabalhar com elas. No cubo fica muito simples, mas dependendo da situação, pode ser bem prático, né? Você escalar isso, você pode deformar uma peça. Vamos dar um exemplo aqui com, por exemplo, um círculo, né? Deixa eu subir ele aqui um pouco. Deixa eu selecionar ele como um todo. Então, se você achata, por exemplo, esse círculo aqui, olha só, ele já fez o quê? Fez uma base. Com o próprio scale eu posso diminuir a altura dele, né? Depois eu posso clicar só na face dele e aumentar só na parte da face, né? Olha só, ele está criando uma base mais fina, uma face mais larga, eu aumento aqui também, nesse sentido. Olha só, né? Aqui, só dessa forma, por exemplo, eu podia criar com essas ferramentas, uma espécie de uma banheira, talvez. Deixa eu pegar só essa face aqui. Deixa eu dar uma distância nela. Olha só, eu posso criar também, né? Deixa eu deletar essa linha. Eu posso criar também uma espécie, talvez, de uma mesa, né? Aqui ele apagou os planos, por que ficou assim? Porque quando eu deletei o plano, acabou que essas arestas, né, foram separadas. Essas linhas, né, tiraram, né? Mas também ficou um desenho, talvez, interessante, certo? Mas você pode, com o Ctrl, tá? Por exemplo, cliquei nessa face. Com o Ctrl eu posso selecionar outra face, né, e fazer a extrusão das duas. Então, vou colocar 10 para cima aqui e depois também repito essa com 10, tá? Tudo aqui dentro vai ser questão de criatividade. Agora, deletando aquela face, já está separado do elemento de baixo, né? Já foi possível criar essa peça sem gerar aquela separação. E aí, por exemplo, eu posso também aqui, ó, já dar mais uma distância, eu empurro para dentro, né, um pouco a peça. Posso criar também um pé aqui, não posso? Para essa mesma base um pouco mais larga. Eu uso então novamente a distância para fora um pouco, né? Posso, com a extrusão, criar um pouquinho para baixo um pé, né? Ou digamos, vamos utilizar esse exemplo aqui dessa forma retangular aqui, para criar, olha só. Não está dando para selecionar o plano. Ó, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Você poderia, né, modelar talvez uma piscina, né? Ou
você criar assim, círculos aqui nas pontas, né? Você poderia criar aqui, então, uma mesa de sinuca, talvez. Tudo é questão da criatividade, né? De você ir trabalhando com as formas, né? E realizando cortes, extrusões, e conseguir ir mexendo, né, em todos esses sentidos. Uma outra ferramenta que a gente tem aqui dentro é o quê? É a fita métrica. O que é legal da fita métrica? Quando você trava um ponto, né? Tá vendo? Ó? Ele gera um ponto guia, né? Então, digamos que... Deixa eu apagar tudo aqui. Então, digamos que... Deixa eu fazer um retângulo. Digamos que eu queira fazer uma divisão aqui de 5 metros, né? Então, eu vou colocar 5 aqui, vou dar um Enter, tá vendo? Ele fez 5 metros. Depois eu quero 10. Depois eu quero 15 metros. Né? Então, ele criou ali pontos guias que permitam eu, né, me orientar. E também, às vezes, em alguma consulta, você pegou algo pronto, qual que é a medida que está dando até ali? Você clica daqui, mede até aqui, olha só, aqui embaixo, na barra de status, vai estar aparecendo o quê? 15 metros. Né? Na diagonal, 52 metros. Tá? Então, ela serve como guia para você criar alguns elementos. Deixa eu criar. Aqui na extrusão também, quando você tenta subir, a primeira extrusão no sentido de uma outra face, como essa, ele sempre trava, né, a mesma altura, né? Isso facilita muito em alguns casos. Depois você pode clicar de novo e subir o elemento como um todo. A primeira ele trava na última fase como um limite, né? Mas olha aqui um exemplo que eu posso utilizar a régua também. Olha só, vou dar uma distância aqui de ponto 15. Então, é um elemento bem grande o nosso. Mas quero fazer já aqui uma porta, tá? É um outro jeito de criar, tá? Existem inúmeros. Então, eu vou criar uma porta aqui de ponto 80, por exemplo, vou colocar ponto 8 no comprimento, né? Depois eu traço mais uma linha ali naquela ponta, tá? Então, eu posso subir aqui, pego essa face, subo 3 metros, né? Depois eu pego a régua aqui, nesse outro sentido, vou colocar 2.1, 2.10, ele já trava, então eu fecho em um lado, já faço o meu detalhe aqui, no eixo verde, aqui, depois eu posso, então, se eu criar a extrusão vai sair, você pode fechar aqui em cima, né? Caso ele criou mais um plano, você pode deletar esse plano, depois você pode criar uma extrusão nesse sentido de ponto 15, né? Então agora você tem uma porta certinha. Lembra que eu falei que às vezes vão gerando linhas que você não quer? Então a borracha pode ir apagando essas linhas indesejadas aqui, tá? Do seu projeto, olha só, né? Tomar cuidado que às vezes ele apaga algo que não quer, mas também é só dar um Ctrl Z. Na prática, em alguns aspectos não vai atrapalhar essas linhas, tá? Mas dependendo do que você vai apresentar, do que você quer mostrar, ela acaba ficando um pouco feia, né? Se tiver com um projeto com muitas divisões, muitas linhas, tá certo? Um outro comando interessante que a gente tem aqui no SketchUp é o que? É o 3D Warehouse, que é o que? O armazém 3D, né? Então, às vezes, aqui já existem bastante fabricantes, vocês podem buscar aqui, né? Suas peças, né?
e utilizar no projeto de vocês, certo? Né? Paleta de cores, às vezes cobogós, revestimentos em 3D, tem vários fabricantes que já oferecem, né? Deixa eu ver se tem móveis, deixa eu ver se tem móveis da IKEA aqui, ó. Tem só a loja. Enfim, aqui tem um sofá, então como é que a gente faz, ó? Você clica para fazer o download, ele pede para você fazer o login, na verdade, né? E aí você pode fazer o login, baixar e inserir esses elementos, né? Lá dentro do seu SketchUp. Aqui a gente também tem alguns plugins, né, que auxiliam vocês a trabalhar lá dentro, realizar algumas funções, né? A gente vai trabalhar também na parte de extensões mais para frente, tá certo? Deixa eu ver se a gente tem mais algum aspecto a trabalhar para a aula de hoje. Pessoal, de vocês, no modo geral aí, vocês já mexeram no programa, não mexeram? Acho que eu vou esperar mais uns 3 dias, eu vou criar uma enquete então lá no Telegram, que eu consigo também avaliar melhor como vocês vão lidar com o programa, se vocês já mexeram, que às vezes também todo mundo já mexeu, todo mundo consegue acompanhar um pouquinho mais rápido. Aqui o layout, tá? Ele é um software que serve para a gente criar, então, né, realizar as pranchas, né? Então lá a gente pode, né, criar alguns detalhes, cotas, a gente pode pranchar o nosso projeto, né, fazer a diagramação. Então a gente pode enviar ele diretamente para o layout, que é esse ícone aqui. Do nosso ambiente básico aqui como geral, um outro detalhe também que a gente passou aqui é a pintura, né? A gente tem aqui os materiais, deixa eu ver os materiais que tem aqui, ó. O modelo não tem nenhum. Por exemplo, eu quero criar ali então azulejos, né? Então eu clico num azulejo, por exemplo, né? Aplico ele na minha parede, né? Essa questão das texturas a gente vai trabalhar mais para frente, né? Até para criar umas texturas um pouco melhores, tá? Do que as próprias do SketchUp. Mas aqui então, na aba materiais, com a lata de tinta, vocês podem, né, aplicar aí diversos materiais, madeiras, que já vem aqui no próprio SketchUp, né? E às vezes também durante o projeto, você pode aplicar algum elemento. E você gostou dele, você pega o quê? Você escolhe a amostra, pega o conta-gotas, depois você aplica ele igual, tá? No seu modelo, tá? Com a ferramenta pintura. Certo. Pessoal, depois disso, tá? Para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai trabalhar mais para frente com geolocalização, né? Só que não no momento agora. Acho que compensa a gente já trabalhar quando estiver mais avançado. A gente pode então salvar, né? Então vocês veem salvar como, tá? Vocês podem dar um nome para o arquivo de vocês, né? Aula, né? E salvar, tá certo? Outro ponto interessante é que você pode também exportar o modelo 3D. Então, às vezes, o seu colega trabalha aí com um outro arquivo, né? Ou algum renderizador necessita, né, de algum outro tipo de arquivo, como por exemplo o OBJ, né? Às vezes você quer exportar o IFC para você fazer um projeto, por exemplo, em Revit, você precisa do IFC, 3ds, né?
O Collada também pode ser utilizado aí em alguns renderizadores ou algum outro software de modelagem 3D que é utilizado. Então é muito interessante também a questão do exportar o modelo. Certo? Alguma dúvida? Beleza. Então, beleza, pessoal. Para hoje, né, só essa introdução. Às vezes demora um pouquinho para liberar essa gravação, eu vou acabar postando só amanhã. Mas se liberar rápido, eu acho que eu já posto ela hoje, tá? E já coloco lá no grupo do Telegram, tá certo? E aí quem quiser acessar depois... Professor, tem... tá. Pode perguntar, Júlio. Pode falar. Não, você vai continuar postando os vídeos no YouTube, que fica bem mais fácil de assistir? Não, sim, sem problemas. Eu também acho mais prático. Para Assim, mim, eu acho mais fácil do que, às vezes, no portal, porque as outras vezes, alguns professores postavam no portal e ia tentar assistir e só dava falha. Aí no YouTube é bem mais tranquilo. Não, a gente pode combinar assim, sem problemas. Na prática, o que foi orientado, o que foi passado é que seria automático. Só que, tipo, eu só vou ter que verificar por questão de, às vezes, de direito da universidade, por ser um local aberto, né, e dar acesso a, digamos, mais usuários, não sei, né, nessa questão da propriedade intelectual aí da universidade, se vai ser permitido. Eu acredito que não vai ter problema, mas eu vou esperar só para confirmar nesse quesito, porque o que ia ser inicialmente é que seria automaticamente, né, disponível para vocês pelo próprio portal. Inclusive nem seria necessário a gente iniciar as gravações aqui, né? Igual a gente tem que fazer, que às vezes eu até ficava um pouco para trás e esquecia alguma coisa. Então evitaria isso, né? Seria do modo automático. Mas também não vejo problema. Se for o caso, às vezes só demora um pouquinho para postar, igual eu expliquei. Tem que subir para o servidor da Microsoft, aí até liberar para a gente baixar demora um pouco. Às vezes eu acabo postando, dependendo da situação, até 2 dias depois. Mas assim, depende da situação. Eu sempre tento, na verdade, postar no mesmo dia já para liberar para vocês. Mas a gente pode tratar dessa forma. Só vou confirmar se é tranquilo, tá bom? Se for, a gente segue assim, tá bom? E eu vou colocando lá no Telegram, também acho que fica mais fácil de acessar para vocês, de organizar. Eu vou tentar também organizar algum material extra, algumas bibliografias que terão que ter no plano de ensino de vocês, e também já vou publicando lá, tá certo? E qualquer dúvida também é só colocar no grupo, ok? Certo. Só uma pergunta rápida, professor. Eu também não mexo com SketchUp, mas para o pessoal que não tem programa, ele tem a versão estudantil para a gente baixar, instalar? Você não mexe, Fábio, no Sketch? Eu uso outro software, né? Até a minha pergunta inicial lá do começo era justamente com relação a essa questão, se a avaliação seria em cima de uma maquete ou se seria em cima dos comandos do Sketch. Se for em cima dos comandos do Sketch, aí eu vou estudar o Sketch, aprender para fazer a avaliação. Se for em cima da maquete, qual que você usa? eu uso o 3D Studio Max. Então, bacana. Igual eu mostrei aqui também, ó. Para quem usa o 3D, né, você pode exportar aqui o modelo 3D, né, e abrir lá no 3D. Assim, dependendo da situação, acho que é natural de um software para o outro, não sai todas as informações interessantes assim para o 3D, né? Se bem que o 3D é um software bacana também de importar. Mas depende da situação, mas você pode exportar também para o 3D e trabalhar lá. Né? É muito opcional também essa questão do software, né? Também tem o Rhino, enfim, tem vários outros, né, que você pode estar utilizando. Na prova, vai ser cobrado comandos do Sketch, mas de maneira teórica, né? Já na parte de maquete, acaba que não tem nem como a gente... Você teria que mandar um arquivo em Sketch, né? Só que se você conseguir modelar ele e trazer de maneira que não perca nenhuma informação, fique tudo organizado do mesmo modo no Sketch, também seria interessante. Mas, do mesmo modo, é só uma pontuação extra, né? Não vai ter como a gente ter esse suporte. Já na parte de avaliação, de
De licença, tem uma licença, na verdade vocês vão ter que baixar inicialmente ela como uma licença temporária para 30 dias. O SketchUp tem algumas licenças estudantis, mas eu tenho que verificar como é que está funcionando para a liberação, né? Porque até mesmo igual a Autodesk também agora mudou bastante nessas regras, e se você não posta ali uma carteira de estudante, alguma coisa do tipo, né, você não vai conseguir ter acesso a esses softwares, matrícula, enfim. Eu não sei como é que está com esse SketchUp, mas eu acredito que ele esteja tranquilo também com a liberação. Eu vou verificar, né, qualquer coisa eu até vejo um tutorial já pronto e posto para vocês lá no grupo. Pode ser? Beleza, tranquilo. Obrigado, professor. Disponha. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Professor, Não, o a dúvida Telegram que eu tem para tinha PC? era com licença. Oi? O Telegram tem para PC? Tem para computador. É uma outra vantagem, porque você não precisa estar com o WhatsApp. Por exemplo, o WhatsApp também você tem que estar com ele sempre conectado. Não sei como é que. Pelo menos o meu ele tem esses problemas. Ele tem que estar logado no celular e no computador ao mesmo tempo. E o Telegram você pode acessar ele pelo navegador também, fazer um login lá. Pode baixar o aplicativo para o computador. Eu digitei o endereço, daí fui até a parte do join lá. Só que eu clico e ele não vai para frente. Você diz Eu tô na hora de tentando... enviar a mensagem. Hã? Na hora de enviar uma mensagem de texto para confirmar? Ele fala para se juntar ao grupo. Daí eu clico lá no botãozinho verde, mas ele não vai. Pelo link, você diz, né? Por isso que eu perguntei se tem para PC, para daí baixar. Tem para computador, sim. Tem. Pode. Eu vou procurar. Qualquer coisa, se não der, pessoal, usa a estratégia de me mandar uma mensagem lá no @murilo com 2 L's @magedans, tá? E vou voltar lá na tela para vocês printarem. E vocês tiram um print aí do computador de vocês e mandam a mensagem por aqui que eu adiciono também, tá? Se for o caso. E aí ninguém perde nada. E tem para computador, tem para navegador, tem para tudo, né? Dá para acessar tranquilamente. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então, né? Ficamos à disposição lá pelo Telegram. Qualquer coisa pode entrar em contato. E por hoje nossa aula é só, tá? Eu vou mandar lá algumas enquetes também pelo Telegram para a gente tentar entender melhor como que é o acesso de vocês aos computadores, aos softwares, e saber também como é que a gente pode trabalhar. Beleza? Beleza. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.